Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 116 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Hashtag Jornada Bíblica 365, dia 116, a Guerra Civil. Leituras do dia, Juízes 21, Atos 26, Salmo 42. Leitura de Juízes 21. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. 2. E veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e choraram com grande choro. 3. E disseram, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que falte hoje uma tribo em Israel? 4. E sucedeu que, no dia seguinte, o povo madrugou, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. 5. Então, disseram os filhos de Israel, quem há, dentre todas as tribos de Israel, que não subiu à congregação perante o Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento contra aquele que não subisse ao Senhor, a Mispa, dizendo, certamente, morrerá. 6. E os filhos de Israel se pesaram por causa de Benjamim, seu irmão, e disseram, hoje, foi cortada uma tribo de Israel. 7. Que faremos acerca de mulheres para os que restam, pois nós juramos pelo Senhor que não lhes havíamos de dar as nossas filhas por mulheres? 8. Disseram, pois, há alguém das tribos de Israel que não subiu ao Senhor, a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. 9. Porque, pois, o povo foi contado, e eis que não estava ali nenhum dos moradores de Jabes de Gileade. 10. Então, a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e ordenou-lhes, dizendo, ide a fio de espada ferir os moradores de Jabes de Gileade, até as mulheres e os meninos. 11. Isto, porém, lhes fareis, a todo homem, e a toda mulher que já conheceu o homem, destruireis, mas a virgem guardareis em vida. E assim fizeram. 12. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram o homem, deitando-se com ele, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. 13. Então, toda a congregação enviou, e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes anunciaram a paz. 14. E então, voltaram os benjamitas naquele tempo, e deram-lhes as mulheres que tinham guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, mas não lhes bastaram estas. 15. E o povo pesou-se por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. 16. Então, disseram os anciãos da congregação, que faremos acerca de mulheres para os que restam, pois as mulheres foram destruídas de Benjamim? 17. E disseram, a herança dos que escaparam é de Benjamim, e não será destruída uma tribo de Israel. 18. Nós, porém, não lhes podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito aquele que der mulher aos benjamitas. 19. E disseram, eis que, de ano em ano, a festa do Senhor em Siló, que está da banda do norte de Betel, da banda do nascente do sol, do caminho que sobe de Betel a Siquém, e da banda do sul de Lebona. 20. E ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, e emboscai-vos nas vinhas. 21. E olhai, e eis que, saindo as filhas de Siló dançar em coros, saí vós das vinhas, e cada um arrebate uma mulher das filhas de Siló, e ide para a terra de Benjamim.
22. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: tende piedade deles, porque não os tomamos cada um sua mulher na guerra, nem lhes vós destes, de outra maneira, agora seríeis culpados. 23. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme o seu número, das que arrebataram dos coros que dançavam, e foram, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. 24. Também, naquele tempo, os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e cada um saiu dali para a sua herança. 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia reto aos seus olhos. Leitura de Atos 26. Então, Agripa disse a Paulo: é-te permitido falar por ti mesmo. Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. 3. Principalmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, sempre andei entre a minha nação, em Jerusalém, todos os judeus bem a conhecem. 5. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem dar testemunho, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui, sendo julgado. 7. A qual as nossas 12 tribos esperam servir, perseverando constantemente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa, sou acusado pelos judeus. 8. Por que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? 9. Eu, na verdade, cuidava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. 10. O que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, dava o meu voto. 11. E, castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e, enfurecido excessivamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. 12. Indo, pois, para Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes. 13. Ó rei Agripa, num caminho ao meio-dia, vi uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cujo esplendor me envolveu a mim e aos que iam comigo. 14. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. 15. Então, disse eu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio. 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre santificados pela fé em mim. 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. 21. Por causa disto, os judeus, lançando mão de mim no templo, procuravam matar-me. 22. Alcançando, pois, o auxílio de Deus, permaneço até ao dia de hoje, testificando, assim a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. 24. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. 25. Ao que lhe respondeu Paulo: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes, digo palavras de verdade e de bom senso. 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe seja oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. 28. Então, Agripa disse a Paulo:
por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. 29. E disse Paulo, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. 30. E, dizendo ele isto, levantou-se o rei, e o governador, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. 31. E, retirando-se, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisão. 32. E Agripa disse a Festo, este homem podia soltar-se, se não houver apelado para César. Leitura de Atos 26. Então, Agripa disse a Paulo, é-te permitido falar por ti mesmo. Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. 3. Principalmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, sempre andei entre a minha nação, em Jerusalém, todos os judeus bem a conhecem. 5. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem dar testemunho, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui, sendo julgado. 7. A qual as nossas 12 tribos esperam servir, perseverando constantemente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa, sou acusado pelos judeus. 8. Por que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? 9. Eu, na verdade, cuidava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. 10. O que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, dava o meu voto. 11. E, castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e, enfurecido excessivamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. 12. Indo, pois, para Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes. 13. Ó rei Agripa, num caminho ao meio-dia, vi uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cujo esplendor me envolveu a mim e aos que iam comigo. 14. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. 15. Então, disse eu, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio. 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. 21. Por causa disto, os judeus, lançando mão de mim no templo, procuravam matar-me. 22. Alcançando, pois, o auxílio de Deus, permaneço até ao dia de hoje, testificando, assim a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. 24. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. 25. Ao que lhe respondeu Paulo, não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes, digo palavras de verdade e de bom senso. 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe seja oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. 28. Então, Agripa disse a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. 29. E disse Paulo, prover a Deus que,
ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. 30. E, dizendo ele isto, levantou-se o rei, e o governador, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. 31. E, retirando-se, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisão. 32. E Agripa disse a Festo, este homem podia soltar-se, se não houver apelado para César. Leitura de Salmo 42. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia de ir com a multidão, guiá-la-ia com eles até a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. 6. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o monte Mizar. 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. 8. Contudo, o Senhor mandará a sua bondade de dia, e de noite a sua canção estará comigo, esta é a minha oração ao Deus da minha vida. 9. Direi a Deus, rocha minha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando, por causa da opressão do inimigo? 10. Como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me cada dia, onde está o teu Deus? 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a salvação da minha face, e o meu Deus. Pontos principais. Juízes 21. Após a guerra civil, Israel se lamenta pela quase extinção da tribo de Benjamim. Eles haviam jurado não dar suas filhas aos benjamitas, mas também haviam jurado matar quem não fosse à assembleia em Mispa. Descobrem que ninguém de Jabes-Gileade veio, então matam todos, exceto as virgens, 400, que dão aos benjamitas. Ainda faltam mulheres. Para não quebrar o juramento, permitem que os benjamitas sequestrem moças que dançam na festa anual em Siló. O livro termina com a frase triste, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia reto aos seus olhos. Atos 26. Paulo faz sua defesa perante o rei Agripa. Ele conta sua história, sua vida como fariseu, sua perseguição aos cristãos, sua conversão no caminho de Damasco, e seu chamado para abrir os olhos dos gentios, convertendo-os das trevas à luz. Festo interrompe, dizendo que Paulo está louco. Paulo responde com respeito e desafia Agripa, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Agripa responde, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Paulo deseja que todos fossem como ele, exceto as cadeias. Agripa conclui que Paulo poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Salmo 42, Salmo de saudade e esperança. O salmista anseia por Deus como o servo anseia por águas. Sua alma tem sede do Deus vivo. Ele chora enquanto seus inimigos zombam, onde está o teu Deus? Mas ele se exorta a si mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a salvação da minha face, e o meu Deus. #hashtag desafio prático. Hoje aprendemos sobre a guerra civil em Israel e as soluções humanas para o problema das mulheres, a defesa de Paulo perante Agripa e seu chamado para abrir os olhos dos gentios, Atos 26, e a sede de Deus em meio à angústia, Salmo 42. Reflita. 1. Soluções humanas. Israel tentou resolver o problema com violência e engano, em vez de buscar a Deus. Quando você enfrenta problemas, você busca soluções humanas ou consulta ao Senhor? 2. Cada qual fazia o que parecia reto. Esta frase resume o livro de Juízes. Sem Deus como rei, o homem faz o que lhe parece certo, mas isso leva ao caos. Quem é o rei da sua vida?
Você tem se guiado pela palavra de Deus ou pelo seu próprio entendimento? 3. A defesa de Paulo. Paulo usou sua oportunidade para testemunhar, não apenas para se defender. Quando você tem a oportunidade de falar sobre si mesmo, você aponta para Cristo. 4. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Agripa ficou perto do reino, mas não entrou. Você está por pouco ou já entregou totalmente sua vida a Cristo? 5. Prover a Deus que, todos, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo desejava salvação para todos, mesmo em meio às suas próprias aflições. Você deseja a salvação de outros? Você testemunha com alegria, mesmo em meio às suas dificuldades? 6. O chamado de Paulo, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz. Este é também o chamado de todo cristão. Você tem ajudado outros a terem os olhos abertos para a verdade? 7. Sede de Deus. Salmo 42. O salmista anseia por Deus como o servo anseia por água. Sua alma tem sede de Deus? Você tem buscado a Deus com essa intensidade? 8. Onde está o teu Deus? Os inimigos zombavam do salmista. Você já enfrentou zombaria por causa da sua fé? Como você tem respondido? 9. Lembrança em meio ao abatimento. O salmista se lembra de Deus mesmo em meio ao abatimento. Lembrar das obras de Deus no passado fortalece a fé no presente. Você tem mantido um memorial das obras de Deus em sua vida? 10. Espera em Deus. 3 vezes o salmista diz, espera em Deus. A esperança não é passiva, é uma decisão ativa de confiar. Você tem escolhido esperar em Deus, mesmo quando tudo parece escuro. 11. Um abismo chama outro abismo. O salmista descreve uma experiência de profundas dificuldades. Mas ele sabe que, no fundo do abismo, Deus está presente. Se você está passando por um abismo, saiba que Deus está lá com você. 12. A salvação da minha face. Ao final, o salmista declara que Deus é a salvação da minha face. Deus não apenas salva, mas também restaura a alegria e a honra. Você tem experimentado essa salvação que também renova o semblante? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.